Caros colegas do Mato Grosso, nós vimos no primeiro bloco a liquidação de sentença, vimos no segundo bloco o cumprimento de sentença, iniciamos a leitura do cumprimento de sentença, a análise do cumprimento de sentença, basicamente vendo as formas de intimação pelo cumprimento de sentença de acordo com o novo Código de Processo Civil. Aqui a gente começa esse terceiro bloco vendo os títulos executivos judiciais, mas apenas aquilo que mudou. Ou seja, neste nosso trabalho, neste nosso diálogo, nessa conversa sobre o novo Código de Processo Civil, o que nos interessa são as mudanças. Então vamos ver apenas as mudanças. O artigo 515 trata dos títulos executivos judiciais. E o inciso 1 diz: as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou de entregar coisa. A primeira hipótese, portanto, de título executivo judicial é a decisão judicial que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. No que isto mudou? E aqui é importante. Primeiro, a lei fala em decisões e não sentenças. Por quê? E aqui é um ponto importante. O Código de Processo Civil de 2015 admite textualmente que haja o julgamento parcial de mérito. E se entende que esse julgamento parcial de mérito se dá através de uma decisão interlocutória de mérito. A doutrina, desde o CPC 73, discutia muito o cabimento da chamada sentença parcial, desde que a reforma de 2005 mudou o conceito de sentença. O que é o Código de Processo Civil de 2015? Evitar problemas ou discussões desnecessárias. Então ele vai e traz um conceito genérico, decisão, que inclui tanto a decisão interlocutória quanto a sentença, como passível de formar um título executivo judicial. E eu volto a lhes dizer, temos o cabimento do julgamento parcial de mérito, sem nenhum problema no Código de Processo Civil de 2015. Aqui é uma mudança que gerará discussão. Estava na versão do Código de Processo Civil 73 a sentença que reconhecesse a existência de obrigação. Isso se dá por quê? Se olharmos historicamente, a expressão era sentença condenatória. E a partir do CPC reformado, a partir da reforma de 2005, com a Lei 11.232, o inciso 1 passou a tirar a sentença condenatória e falar em sentença que reconhece a existência de uma obrigação. Para que se admitisse que também sentenças declaratórias são passíveis de serem executadas. Os precedentes jurisprudenciais ou precedente jurisprudencial a respeito desta questão é a compensação tributária. O STJ entende que é a sentença que reconhece o direito à compensação tributária, que tem natureza declaratória, se porventura não for mais necessário depois a compensação, ela é passível de ser executada porque não haveria nada a acrescentar a uma sentença que já reconheceu a existência da obrigação. O problema é que o Código de Processo Civil de 2015 retira a expressão existência e fala em exigibilidade. Lembrando que, para ser passível de execução, uma obrigação deve ser certa, líquida e exigível. Certa em relação aos seus elementos subjetivos, quem é o credor, quem é o devedor. Certa em relação ao seu elemento objetivo. Qual é a natureza da obrigação? É a entrega de coisa? É o pagar uma quantia certa? É um fazer ou não fazer? Certa também em relação ao objeto de entrega, o objeto do fazer ou do não fazer. E, evidentemente, o pagamento de quantia certa, estamos falando em dinheiro. Deve ser, portanto, certa, líquida, já definido o valor, se tratar de pagamento de quantia certa, seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, como vimos no primeiro bloco dessa nossa conversa, e exigível, não submetida mais a nenhuma condição ou a um termo. Então, quando o Código de Processo Civil 2015 afasta a expressão existência e inclui exigibilidade, me parece que dá margem novamente à discussão sobre se as sentenças declaratórias são ou não passíveis de serem executadas. O problema não é pequeno. Nós sabemos se, em relação à compensação tributária, realmente não há como negar que depois que o tribunal reconhece que alguém tem um crédito contra a fazenda e não quer mais fazer valer a compensação, não faria sentido ter uma atividade judicial apenas para carimbar, chancelar a condenação. O fato é que, se nós admitirmos que sentenças declaratórias são, sim,
passíveis de serem executadas numa ação de obrigação, melhor, uma ação declaratória da inexistência de obrigação de pagar a quantia certa, ou seja, eu entro com ação para declarar que eu nada devo, o réu não precisaria reconvir. À medida em que, se o pedido fosse julgado procedente, o que iria reconhecer o judiciário? Que existe a dívida. Então, essas polêmicas todas, me parece que continuam no CPC 2015, porque ao afastar a expressão existência e manter a exigibilidade, me parece que dá margem, sim, à manutenção da discussão, eu diria, doutrinária, sobre o cabimento ou não da sentença declaratória ser passível de um cumprimento de sentença. Em relação às modificações, volto a dizer, a gente está tratando só das modificações, o inciso 2 fala que a decisão homologatória é de autocomposição judicial. A autocomposição judicial pode levar tanto ao reconhecimento do pedido pelo réu, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda pelo autor, ou até mesmo a transação. Mediante concessões de multas, as partes põem fim, extinguem aquela obrigação. A novidade está no parágrafo 2º. Diz o parágrafo 2º: a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. A primeira parte não existia no CPC 63, nem no CPC reformado. Ou seja, permitir que, numa autocomposição, se inclua pessoa estranha ao processo. Ou seja, duas pessoas estão litigando, A e B. Essas pessoas estão lá num processo judicial e chegam a um acordo. Só que para viabilizar esse acordo, trazem ao processo uma terceira pessoa, estranha ao processo. Ela não participava dessa relação jurídica ainda. Isso é plenamente possível no CPC 2015. Podemos até imaginar, exagerando o exemplo, em que eu tenha obrigações entre A e B, partes no processo, o A se julga credor de B, e eu tenho uma terceira pessoa, C, que na realidade ela é devedora de B, o réu do processo. E fazemos uma autocomposição pela qual o A recebe de B, mas sendo pago por C, que deveria pagar ao B. É uma forma de você dar otimização, dar celeridade, efetividade a um processo, que eu consigo compor trazendo terceiro que não participa do processo ainda. Esta é uma novidade, uma boa novidade do CPC 2015. Versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo já estava com outra terminologia, com outra expressão, questão não posta em juízo, ou seja, a matéria que não era objeto do processo, mas entre as mesmas partes. O que hoje temos de novidade é que um terceiro estranho possa participar desta autocomposição. Uma boa novidade do CPC de 2015. O CPC de 2015, no seu inciso 5, ele corrige um erro histórico. Estava no rol dos títulos executivos extrajudiciais a decisão, ou melhor, o crédito de auxiliar de justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Ora, evidentemente, isso é um título judicial. A decisão que fixa os honorários do perito, para guardar um exemplo aqui, os honorários periciais, é uma decisão interlocutória. Isso não é um título executivo extrajudicial, nem nunca foi. O Código de Processo Civil 2015, neste particular, neste inciso 5, corrige, trazendo para o rol dos títulos executivos judiciais esta decisão que fixou os honorários, por exemplo, do perito. E, embora não seja sequer parte do processo, uma vez não sendo pago, o perito poderá executar ou fazer cumprir a decisão que nomeou, ou melhor, que fixou os seus honorários. Temos aí, em relação à novidade, não o inciso 8, que é a sentença estrangeira homologada pelo STJ, mas o inciso 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. Ou seja, não só mais sentenças estrangeiras, mas também decisões interlocutórias. Se o nosso sistema admite que tanto decisões interlocutórias quanto sentenças sejam passíveis de cumprimento de sentença, sejam exequíveis, também passa a admitir claramente, expressamente, o Código de Processo Civil 2015, que decisões interlocutórias de países estrangeiros, assim como decisões interlocutórias, ou melhor, assim como sentenças estrangeiras, sejam aqui executadas. Então, se eu admito que no nosso sistema brasileiro decisão interlocutória seja executada, por que também não aceitar que a decisão interlocutória estrangeira também seja executada? Eu não tenho a homologação propriamente dita, mas sim a concessão do exequatur à carta rogatória
pelo STJ. O Código de Processo Civil de 2015, inclusive, tem um capítulo específico que trata da decisão estrangeira. Aqui basta apenas chamar a atenção que não só sentenças, mas também decisões interlocutórias são passíveis de execução através de cumprimento de sentença. O artigo 515 trata do que se chama doutrinariamente de processo autônomo. E aqui é uma observação meramente doutrinária, meus amigos, mas que eu chamo a atenção para ela. Quando se fala em processo autônomo, se fala em que? Sentença penal condenatória, sentença estrangeira e sentença arbitral. E a novidade, a decisão interlocutória. Ora, em todos esses casos, não houve antes um processo cognitivo num juízo civil. Por isso a doutrina fala em processo autônomo. Não porque sejam títulos de natureza diferente. Na realidade, o que eu tenho aqui é a inexistência da formação desse título executivo judicial no juízo civil. Ele foi formado no juízo penal, ele foi formado na arbitragem, ele foi formado no tribunal estrangeiro. Por que eu tenho um processo autônomo? Na realidade, eu tenho um único processo em todos os casos. Só que nestes exemplos, nesses 4 incisos aqui, eu não tive a atividade cognitiva no juízo civil. E se eu não tive atividade cognitiva no juízo civil, essas pessoas, devedoras por força da sentença penal condenatória, sentença arbitral e a sentença de decisão interlocutória estrangeira, deverão ser citadas. E aí o parágrafo 1º faz a ressalva. Nos casos dos incisos 4, 6 a 9, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. Claro, quando eu tenho um processo sincrético com atividade cognitiva sucedida de uma atividade executiva, eu faço uma mera intimação, porque eu tenho um processo único com conhecer e satisfazer. Conhecer e executar. Quando o conhecimento não foi feito no juízo civil, eu faço apenas o cumprimento de sentença no juízo civil, a parte deverá ser citada para ou a liquidação, se for necessária, se a sentença penal condenatória for ilíquida no que diz respeito ao valor devido por esse condenado, ou mesmo a sentença estrangeira, eu faria a citação para a liquidação ou o cumprimento de sentença. Competência para o cumprimento de sentença. Em regra, a competência para o cumprimento de sentença era funcional e, portanto, absoluta. Ou seja, o juiz que conheceu era o juiz que deve executar. Desde a reforma processual de 2005, já houve uma mudança em relação a isso. Já se admitiu que haja efetivamente a mudança na fase de cumprimento de sentença do juízo que conheceu para o juízo que vai satisfazer. Visando o quê? Visando dar mais efetividade, à atividade satisfativa, à atividade de cumprimento de sentença. Portanto, diz o 516. Regra geral. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante 1. Os tribunais nas causas de sua competência originária. Sim, eu tenho uma causa de competência originária do tribunal, no momento de cumprir a sentença, ela se faz o cumprimento de sentença no próprio tribunal. Inciso 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Não há competência originária do tribunal, distribuiria em primeira instância, o mesmo juízo que fez o conhecimento fará em regra o cumprimento de sentença. E 3. O juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral e de sentença estrangeira. Até aqui são o quê? Aquelas hipóteses em que não foi um juízo civil que gerou o título executivo judicial. Então tem que ser um juízo competente, civil, para o cumprimento de sentença. Aqui eu marquei em negrito a parte final, que era um dos títulos executivos judiciais que foram objeto de veto pela Presidência da República. Então, o acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, que era uma das hipóteses de título executivo judicial, deixou de ser. E não houve aqui a correção para suprimir dessa parte o acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, mas sabemos todos nós que o acórdão do Tribunal Marítimo não é, por força de veto, título executivo judicial. E aí, a modificação possível de existir quando se trata de cumprimento de sentença. Diz o parágrafo único do artigo 516. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução. Ou seja, eu tenho a possibilidade de, em havendo mudança do domicílio do executado, ele estava no Rio de Janeiro,
e, portanto, a demanda fundada em direito obrigacional, direito pessoal foi proposta no Rio de Janeiro, ele se muda para o Mato Grosso. Então eu peço ao juiz do Rio de Janeiro que dê baixa na distribuição no Rio de Janeiro e determine a redistribuição. Eu deixo de ter um processo seguindo no Rio de Janeiro e passo a ter um processo no Mato Grosso. Isso é importante, não é um cumprimento via carta rogatória. Eu dou baixa, eu encerro o processo no Rio de Janeiro e o redistribuo no Mato Grosso. E também no local onde se encontram os bens. Não houve aí uma mudança de domicílio. O sujeito continua residindo no Rio de Janeiro, só que os seus bens estão no Mato Grosso. E como os atos expropriatórios, os atos materiais da execução, a penhora, a avaliação e a expropriação propriamente dita, devem ser feitas no Mato Grosso, você, da mesma forma, pede ao juiz que dê baixa no processo no Rio de Janeiro e pede a sua redistribuição para o Mato Grosso. Pela segunda hipótese, pela localização dos bens que se sujeitarão à penhora. E a parte final, pelo juízo local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso em que a remessa dos autos será solicitada ao juízo de origem, portanto, compete ao juízo de origem do conhecimento dar baixa nos autos e determinar a sua redistribuição. Com isso, a gente dá uma parada nesse outro bloco. A gente já viu os títulos executivos judiciais, a modificação do documento de sentença, ou melhor, do foro para o documento de sentença, e no próximo bloco trataremos do protesto da decisão judicial.